paz, galera. Esse é o próximo vídeo do YouTube, do canal Teologia em Foco. Tô um pouco aí sem postar vídeo, sem movimentar o canal, justamente porque eu estava com um celular antigo e aquele celular antigo ele não é tão legal para fazer vídeos. Eu até fazia alguns vídeos nele, mas eu preferi dar uma parada para esperar meu celular novo chegar. Meu celular novo chegou e cá estou eu fazendo o próximo vídeo. Então, eu estava num grupo e nesse grupo começou um assunto sobre... Nesse grupo tem muitos judeus, né? Muitos judeus e cristãos. E nesse grupo começou a ser falado um assunto sobre lei, né? Se devemos seguir a lei ou não. Estamos debaixo da lei ou não, né? Muitos dos cristãos têm o costume de falar que hoje nós estamos na era da graça e por isso nós não precisamos mais seguir a lei, não precisamos mais estudar a lei, não é mais necessário porque estamos debaixo da graça. Bom, vendo isso, muitos usam o texto de Hebreus capítulo 8, onde fala que as coisas passadas se tornaram antiquadas, né? Já não são mais tão poderosas como as coisas atuais, né? Como a nova aliança, digamos assim. Então muitas pessoas falam que como nós vivemos na graça, nós temos que andar conforme a graça nos conduz. Perfeito, a graça nos dá liberdade, mas liberdade para quê? É isso que devemos entender aqui. Tudo bem, nós vivemos pela graça, assim como também no Antigo Testamento eles viviam pela graça. É isso que eu quero falar para vocês aqui. Se entendermos que no Antigo Testamento eles não viviam pela graça, mas viviam apenas pela lei, nós estamos dizendo que pelas obras é capaz de ser salvo. Um homem é capaz de ser salvo pelas obras. E não é. Ou seja, se no Antigo Testamento os homens também não tinham como ser salvo pela obra, assim como diz Efésios 2, não tem como o homem ser salvo pelas obras, como que eles eram salvos então? Pela graça, gente. Pela graça. É claro que a graça de Cristo, a graça que Deus revelava ao seu povo, que era a esperança do Mashiach, e essas pessoas que criam no futuro Mashiach, eles recebiam a graça vinda do Eterno. Porque não tinha como eles serem salvos pela lei, por cumprir a lei. Porque a lei tem poder para salvar, mas os homens não têm poder para ser salvos por ela. Porque todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Por isso, essa graça que foi destituída lá na queda, ela foi recuperada na história da redenção, porque a redenção não foi apenas um evento, houve toda uma história de redenção, onde Abraão, o grande patriarca, foi salvo pela fé, que é dom gratuito de Deus, e isso é graça. E isso é graça, né? E como Davi, por exemplo, lá em Salmo 80, falava: Senhor, revela-nos a tua glória, para que assim podemos buscar a tua face. É graça, essa manifestação de Deus, essa glória de Deus é a graça que Deus derrama sobre seus salvos. É isso que devemos entender. Eu tenho que entender, se o homem não é salvo pela graça, ele é salvo pelas obras. E entendemos que a Escritura nunca nos deixou nenhum versículo dizendo que o homem é capaz de ser salvo pela obra. Tá? Lá em Tiago, muitos estão dizendo que Tiago disse que o homem pode ser salvo pela obra. Não, o que Tiago disse é que as obras testificam a sua fé. Então, se você diz que tem fé, mas não tem boas obras, a sua fé é morta. Então, o que vai testificar a sua fé é as obras que a sua fé produz. É isso que Tiago está dizendo. Então, meus amados, como que eu posso dizer que hoje eu vivo pela graça e no Antigo Testamento eles viviam pela lei? É um problema, porque eu estou dizendo que a lei é capaz de salvar. Porque existiam salvos lá, Davi, Abraão, os grandes heróis da fé, né? Abel, não é? Na época de Abel,
nem lei tinha. Na época de Abraão, nem lei existia. Na época de Jó também não. Então, como que eu posso dizer que a lei, na época eles eram salvos pela lei, se antes da lei já havia salvação? Então, eu devo entender que foi pela graça, pela misericórdia de Deus, pela graça do Eterno. Então, ao entendermos isso, a gente entende melhor essa questão de lei e graça. Do mesmo jeito que a graça existia no Antigo Testamento, a lei existe no Novo. É claro que nós vivemos também pela lei, porque pense comigo, você acha que você pode adulterar? Você acha que você pode roubar? Você acha que você pode cobiçar a mulher do próximo? É claro que não. Então logo entendemos que o poder da lei, né? A maldição da lei. Qual é a maldição da lei? O fato de sermos salvos pela sua observância. Se eu não observar a lei, eu estou condenado. Isso nós não estamos mais ligados. Não precisamos mais de leis cerimoniais. Não precisamos mais de sacrifícios, porque houve um sacrifício eterno, um sacrifício perfeito, que foi Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, a lei, ela, em partes, ela foi substituída, porque a lei cerimonial, ela servia como sombra. É isso que o apóstolo Paulo fala. Ela nos servia como sombra, ou seja, a circuncisão, que nem lei era antes da lei, ela servia para mostrar que hoje a verdadeira circuncisão é aquela do coração, como diz Romanos capítulo 2. Outra questão da lei, os sacrifícios de animais tipificavam aquele sacrifício eterno, perfeito. Hebreus 7 fala, nosso sacrifício perfeito foi Jesus Cristo. A função sacerdotal tipificava também o sacerdócio real de Cristo, o sacerdote perfeito, como é dito lá em Hebreus 7, comparando o sacerdócio de Cristo ao sacerdócio de Melquisedeque, aonde não tinha linhagem, aonde não dependia da lei. Então, meus amados, temos que entender que as leis cerimoniais serviam como sombra, mas a lei moral não. Nós ainda devemos seguir um padrão legal, porque a lei que Deus ordenou a Moisés, o Decálogo, aquelas leis santas, são o reflexo do caráter de Deus. Então é claro que eu ainda não devo idolatrar, que eu ainda não devo ter outro Deus além dele, eu ainda não devo cobiçar a mulher do próximo, eu ainda não devo roubar, eu ainda não devo assassinar, porque essas coisas a lei proíbe. Não é somente a lei do homem, mas é a lei de Deus. É a lei de Deus que proibiu todas essas coisas. Foi a lei de Deus que nos ensinou a ter um padrão ético e moral, aonde eu poderia viver uma sociedade em paz. Então eu devo entender o que as pessoas querem dizer que não vivo mais pela lei. Porque nós seguimos uma lei. Romanos 7 fala que a lei, sem a lei eu não poderia conhecer a Cristo. Porque a lei, depois que me mata, a lei me mata. Por quê? Porque eu entendo que eu estou condenado. Quando eu olho para a lei, eu entendo que eu não vou conseguir segui-la por mim mesmo. Eu só vou conseguir segui-la através de alguém que seguiu toda a lei e morreu por mim para que eu não fosse salvo pela lei, mas sim pela sua graça. Então entendam, eu não sou salvo pela lei, mas eu preciso segui-la. Eu sou salvo pela fé, pela graça. Mas o que vai testificar que eu tenho fé? É o quanto eu sou obediente às leis de Deus. Então, a partir do momento que eu falo que eu fui salvo pela graça, mas eu estou livre para fazer o que eu quiser, não é assim. Eu não estou livre para fazer o que eu quiser. Eu estou livre para viver nas leis de Deus. É isso que, por exemplo, eu vou usar como analogia aqui, um ex-detento. Porque é isso que nós estávamos presos, escravizados, algemados pelo pecado. E quando Jesus nos remiu, nós fomos libertos. Mas pergunta a você, quando uma pessoa ela é livre do cárcere na lei do homem, ela é livre para cometer pecado, para cometer os mesmos crimes? Não, ela é livre para viver dentro da lei.
governamental. E é assim que nós devemos entender também. Nós somos livres para fazer a vontade do Pai e não para viver da nossa maneira. Não é assim. Então nós temos uma lei, um padrão ético que o próprio Deus nos deixou na sua aliança, tanto na antiga quanto na nova. A nova aliança não aboliu a antiga, ela concretizou a antiga. Então, ao olharmos para a Escritura, nós não temos que olhar duas alianças separadas, mas nós temos que olhar duas alianças unificadas, aonde uma testifica da outra, aonde uma dá autoridade à outra. É isso que Cristo veio fazer. Toda vez que perguntavam algo para ele, ele respondia: não tens lido nos profetas? Não lembra da lei? Não tens lido? Ou seja, por mais que Cristo tivesse autoridade para falar por si mesmo, ele usou a Escritura, ele usou a lei e os profetas. Por quê? Porque a lei e os profetas são autoridade. Nós ainda devemos olhar para a lei, ainda devemos olhar para as leis cerimoniais como arquétipo, para que nós entendamos melhor o Novo Testamento. Ou seja, ao mesmo tempo que a lei cerimonial ela foi abolida, porque já veio um sacrifício perfeito, né? O sacerdócio hoje é considerado sacerdócio universal, porque nós somos sacerdotes. Então, nós devemos olhar para esses arquétipos como um entendimento teológico. Ou seja, quando olhamos para o sacrifício do Antigo Testamento, conseguimos entender melhor o que o Novo diz. Quando olhamos a circuncisão do Antigo Testamento, conseguimos entender melhor o que o Novo Testamento diz sobre a circuncisão. Então, essas leis cerimoniais e civis, ela deve ser observada como arquétipo teológico por nós. Mas a lei moral de Deus ainda deve ser seguida. Ela está viva hoje, ela não foi abolida. Assim como Jesus falou: eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. E quando o apóstolo Paulo fala que o fim da lei é Cristo, ele não está dizendo que o extermínio da lei é Cristo, mas sim a finalidade. Qual é o fim da lei? Apontar Cristo. É isso que Gálatas fala. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Então eu só posso entender sobre o Mashiach se eu também olhar a lei. Eu não posso abandonar a lei, porque é ela que vai me dar o caminho para me levar até o Mashiach. Então, toda vez que nós falarmos de lei e graça, devemos entender duas coisas. A graça existia no Antigo e a lei existe também no Novo. Então, que possamos abraçar essas duas vertentes sem desunir as duas, sem separar as duas, porque elas são ricas e têm muito a nos ensinar. Amém? Então, que esse vídeo possa ficar no seu coração, que esse vídeo possa ter te ensinado muita coisa, que eu também aprendo todas as vezes que eu venho aqui e faço um vídeo. Tá bom? Então que Deus possa te abençoar ricamente com esse vídeo, que possa responder muitas perguntas e qualquer questionário que você tenha sobre qualquer assunto, pode me perguntar. Não sei de tudo, claro, vai ter coisas que eu vou ter que pesquisar melhor, mas tudo que tiver ao meu alcance eu vou estar aqui para te responder, tá? Teologia em Foco aí para vocês de volta. Forte abraço, se cuidem nessa pandemia, tá bom? Pastor D'Angelo aqui. Forte abraço para vocês.